E quando ele reconhece, ele encontra o lugar dele de verdade. É algo que veio para transformar aquela empresa. Pode ajudar em momentos de crise que a empresa está passando. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Mindcast Pessoas e Negócios. Porque aqui nós acreditamos que não fazemos negócios sem pessoas engajadas, pessoas com energia e pessoas com vontade de fazer acontecer. Hoje é um dia muito especial porque é com muita alegria e com frio na barriga gigante que nós estreamos o nosso podcast 01. E para esse dia especial eu trouxe uma pessoa extremamente especial para mim, uma amiga, terapeuta, foi minha terapeuta durante muito tempo, esposa do Ali, mãe da Mavi, da Gabi e da Malu. Ela é empresária, sócia proprietária do Espaço Eu Vejo Você, mentora, palestrante e foi colunista durante alguns anos na Rádio Banda B. É com muita alegria que eu apresento para vocês a Elisa Peruso. Seja muito bem-vinda, Elisa. Que alegria minha de estar aqui, estou muito contente de iniciar essa jornada tão merecida e tão no teu lugar, né? Agora eu sinto que você está no teu lugar de estar aqui proporcionando conhecimento, ensinando pessoas com a grande pessoa que você é. Ai, Elisa, muito obrigada por você estar aqui, por você ter aceito. Você tem acompanhado aí nos bastidores, né? Sabe o frio na barriga que eu tô, sabe o que eu pensei em desistir algumas vezes, então muito, muito grata por isso. E hoje nós vamos falar sobre constelações empresariais e ela é especialista, porque a Elisa é consteladora sistêmica há mais de 12 anos, né, Elisa? Uhum. Elisa, a gente percebe que nos últimos anos as constelações empresariais elas vêm crescendo dentro das empresas, né? Antigamente não se falava e a gente escuta falar agora. Porém, eu vejo que ainda é um campo desconhecido para muitas pessoas, ou porque não conhecem a metodologia mesmo, ou porque assimilam só as constelações familiares, e aí eu sou leiga, não sei se existe uma junção de uma para outra. Você poderia iniciar com a gente nos desvendando o que é constelação empresarial? Claro. A diferença entre uma e outra é que a constelação familiar ela tem um foco na família, nas dinâmicas familiares, na dinâmica da hierarquia, nas questões emocionais familiares, né, o que atrapalha o relacionamento. E a constelação empresarial, ela tem a mesma filosofia, porém o foco é outro. O foco é o empresário, as dinâmicas da empresa. Então, para você trabalhar com constelação empresarial, por coerência, você tem que ser empresário e entender como que funciona na prática as dinâmicas da empresa, né? São várias dinâmicas. Então nós temos as dinâmicas da liderança, nós temos a dinâmica do próprio proprietário da empresa, e aí existem as questões ocultas que as pessoas não pensam. Então, como eu sou gestora comercial também, já fui empresária de hamburgueria, tenho a minha empresa hoje, trabalho com empresas há bastante tempo, eu sei que tudo fica muito numa superfície, as pessoas não entendem o que vem por trás das decisões. E aí a constelação familiar, assim como a constelação empresarial, ela trabalha o que vem antes, né? As intenções, que aí a gente entende um pouco sobre frequência, o que a pessoa está emanando ali naquela empresa, e isso está completamente ligado ao resultado que ela tem. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, eu vou te fazer umas perguntas, fiz até uma colinha aqui para eu trazer. Mas, por exemplo, Elisa, nós temos empresas familiares que estão há muito tempo no mercado, né? E muitas vezes o fundador já não está mais aqui, ele já faleceu. Como que é essa questão, e se faz algum sentido isso que eu vou te perguntar, essa questão que a empresa segue o fundador? Na verdade, essa é a pergunta que mais faz sentido. Por quê? Porque o fundador da empresa, ele teve, por isso que a gente fala muito de intenção, ele teve uma intenção de dar nascimento àquela empresa, né? Então o fundador, ele sonhou com aquilo, então ele deu vida àquilo, é como se ele fosse realmente o pai. Dentro da constelação empresarial a gente olha desta forma: quem é o pai dessa empresa? Quem é a mãe dessa empresa, né?
Então ele foi o pai dessa empresa. A empresa, ela tem uma vida sob o olhar da constelação, é como se ela tivesse uma vida, como se fosse uma criança. E ela traz o quê? O sonho desse fundador. E esse sonho, ele dá sequência. Ele segue. É como se as pessoas que viessem depois, elas captassem essa informação oculta que está ali, deste fundador, e seguissem esse roteiro. Então ele segue aquele fundador, de uma maneira inconsciente. É como se, eu sempre dou esse exemplo nas constelações, quando a gente chega em algum lugar, numa igreja, em qualquer lugar que você vá, num café, existem regras. Sim. E essas regras a gente segue de maneira natural. Então você começa a observar e você pensa, aqui tem que se comportar assim. Então as pessoas das empresas fazem a mesma coisa. Elas sentem que tem que se comportar de certa forma. E essa certa forma é o que está no oculto. Nem sempre os funcionários, os líderes, você sabe disso, seguem uma liderança que não, agora a gente tem que seguir essa regra. E as pessoas têm dificuldade de seguir a regra. Por que elas têm? Porque elas estão com fidelidade nesse fundador anterior. E as pessoas nem imaginam isso, mas é assim que acontece. Essa fidelidade com o fundador, ela pode existir também com o gestor? Por exemplo, eu tenho lá uma área financeira. E essa área financeira teve um CFO durante muitos anos e por algum motivo ele saiu, fosse por uma aposentadoria ou por uma forma involuntária, e contrata-se um novo diretor. Então ele na hierarquia, ele é o maior, mas naquele sistema ele é o menor, porque ali eu tenho pessoas que estão há 10, 15 anos na empresa e por algum motivo eles não aceitam. Isso pode ter alguma coisa a ver com a questão desse diretor anterior ou não? Pode, mas a gente sempre olha, e é uma das coisas dos critérios que eu sempre coloco como critério para trabalhar com empresas. Eu preciso trabalhar com o dono da empresa, mesmo que seja o dono subsequente, a outra geração, outra geração. Então, por quê? Porque esse dono ele tem acesso ao dono anterior. O dono anterior poderia ter uma cultura que esse CFO seguia. Entende? Então esse CFO seguia a cultura do dono anterior. Aí esse próximo que entra, se ele não seguir as regras anteriores, ele nem consegue fazer parte. O sistema exclui ele, entende? Mas assim, né, aonde que eu quero chegar com essa fala, né? Nós estamos fadados a seguir a rota do antigo, daquele que veio antes. Inconsciente nós estamos fadados a seguir. É um padrão sistêmico. Aquilo é muito forte. Mas se nós tivermos consciência de que isso acontece, a gente pode mudar a rota, entende? Entendo. Então o meu trabalho é crescimento e mudança de rota. Mas a gente primeiro olha por que aquilo está lá. E geralmente aquilo está lá por quê? Por uma exclusão, por uma inconsciência, né? Tem vários detalhes muito interessantes que fazem essa consciência trazer realmente prosperidade para a empresa. Então, são detalhezinhos assim. Eu vou te contar daqui a pouco, depois que você me perguntar alguma coisa importante que você quer perguntar. Tá. Por que eu te perguntei isso? Porque eu já presenciei empresas que vêm de gerações, né? Então, estão no mercado aí há bastante tempo. E quando eu entrei, eu já ouvi comentários assim, nossa, na gestão de tal pessoa, o pessoal ficava, não tinha rotatividade. Daí, quando essa pessoa foi embora, que assumiu, fosse o filho ou o neto, a gente não consegue mais manter uma equipe como era antes. Existe uma rotatividade, e essa rotatividade cai no RH, porque as empresas acham que, apesar de ser um indicador da área de RH, eles acham que é só o RH que é responsável por isso. E não, existe, né, falando dentro da minha linha, são todos os gestores. Então, isso vem do que você acabou de me explicar, que existe uma... Me fugiu a palavra, mas estou seguindo o fundador. Uma fidelidade ao fundador. Por isso que mesmo sendo alguém da família, mudou a gestão, mudou a geração, isso pode estar acontecendo. Pode. E pode acontecer, por exemplo,
São muitas variáveis, né? A gente está dando suposição aqui, mas eu vou dar alguns exemplos para ficar bem claro. Então, vou dar um exemplo de um fundador que teve a ideia, né? Eu tive a ideia de ter essa empresa, mas quem deu o dinheiro para eu fundar a empresa foi o meu marido. Então, eu, Elisa, fundo minha empresa por uma ideia e quem deu o dinheiro foi o meu marido. Quem é a pessoa mais importante da empresa? A quem teve a ideia ou quem deu o dinheiro? Na minha ignorância, eu vou falar que é quem teve a ideia. Não, foi quem deu o dinheiro. É aí que as pessoas ficam perplexas. Porque ideia... A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Ideia a gente tem o tempo inteiro. Sim. Quem que vai colocar força? Quem que vai colocar energia? Aquele que vai investir, aquele que vai dar o dinheiro. Então, muitas vezes, essa pessoa que deu o dinheiro, a mãe, geralmente tem sempre um padrinho que está lá perdido. Sim. A mãe que deu o dinheiro, o pai que deu o dinheiro, essa pessoa não é vista dentro do sistema. E essa empresa não prospera. Essa empresa não prospera. Por quê? Porque ela não está reconhecendo algo simples, que foi lá atrás, essa mãe. Aí, isso é uma das suposições. Outra suposição que você me falou, né? Que aquele diretor está assumindo e não consegue seguir o diretor anterior. Se esse diretor anterior também não é reverenciado quando sai, existe uma exclusão que a gente chama, que eu estou falando de exclusão aqui, né? Sim. Da exclusão daquele que deu dinheiro, da exclusão que aquele trabalhou que não foi reconhecido. O sistema também compensa. Então, se não for reconhecido uma pessoa que esteve aqui conosco todo esse tempo, trabalhando como diretor dessa empresa, seguindo essa empresa para a prosperidade, ele não é reconhecido, o outro não se sente merecedor de estar lá. E isso é inconsciente. Então, ele não consegue assumir esse lugar, porque existem dinâmicas ocultas. E a gente pode pensar que isso não faz sentido, mas faz sentido quando a gente verifica nas constelações, entende? Uhum. Por isso que quando nós vamos trabalhar, a gente precisa trabalhar com aquele que sabe do que eu estou falando. Porque dentro dele ele sabe que excluiu, dentro dele ele sabe que aquilo não foi reconhecido. E quando ele reconhece, ele encontra o lugar dele de verdade. Que existem, né, nas constelações 3 leis importantes. Uhum. A ordem, os vínculos e o equilíbrio entre dar e receber. Então a ordem fala, quem veio primeiro tem prioridade. Quem fundou, quem deu dinheiro tem prioridade. Não é quem teve a ideia, né? Fala dos vínculos. Todos que um dia fizeram parte têm o direito de pertencer. Então, se o diretor veio, pertenceu e fez um trabalho, ele tem o direito de pertencer a essa história. Então a gente reconhece ele, a gente reverencia ele, principalmente se ele foi um diretor importante. Apresenta-se ele para o diretor, a história dele para o diretor que está chegando, fala da cultura dele, como que a gente pode seguir isso de uma maneira inclusiva e não excluindo, excludente. Entende a diferença? Sim, até porque via de regra, o diretor, a gente parte do princípio que o diretor faz um papel importante, tanto que é por isso que ele está nessa função, né? E Elisa, me diz uma coisa, às vezes eu vou olhar aqui porque é para mim a colinha mesmo. Sim. A constelação empresarial, ela pode ajudar em momentos de crise que a empresa está passando, ou por fusões ou aquisições, até é uma curiosidade, porque se eu fundei, mas você vai existir uma aquisição da minha empresa e eu saio, eu sou excluída disso, né? Ou uma reestruturação. Então a constelação, vou reformular a pergunta porque eu acho que ficou muito... A constelação empresarial, ela pode ajudar nesses momentos de crise, seja por aquisição, reestruturação ou fusão? Eu recomendo constelação empresarial para as crises, porque é na crise que a gente vai encontrar as dinâmicas ocultas que as pessoas não estão vendo. Quando uma pessoa busca um constelador, é porque ela já tentou de tudo. Eu falo, a minha função na constelação empresarial é dar diagnóstico e passar daí para os gestores de processo como que vai funcionar aqui para frente para dar certo. E aí eles tentam, e aí funciona. Não tem como não funcionar. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu atendi alguns anos atrás, que é uma empresa familiar, e a cultura da empresa veio da mãe,
E existiam 2 irmãs nessa empresa, e uma das irmãs abraçou o legado da mãe, né? E a outra estava lá por obrigação. Ela estava lá porque a mãe meio que obrigava ela a estar. Então era uma fidelidade dessa irmã estar lá. A empresa começou a ter problemas de resultado. Eu fui chamada para trabalhar lá, para verificar qual era realmente a dinâmica que estava acontecendo. E aí a gente chegou à conclusão juntos que, de fato, era melhor que a irmã saísse. E aí foi muito difícil no começo. Eu faço consultoria também para estar lá. Eu fiquei uns 2 meses trabalhando com eles. E nesse processo de trabalho, ela realmente chegou à conclusão. Então, a pessoa que está sentindo, a pessoa que está lá dentro, ela sabe que ela não quer mais estar lá, mas ela não tem coragem de dizer. É muito interessante. Por isso que funciona, porque eu consigo identificar o que está dentro dela. E aí a gente identificou isso. E aí ela saiu, a outra irmã comprou a parte dela, e a empresa prosperou, e hoje a empresa é gigantesca aqui em Curitiba. Então, mas isso se deu por conta dessa consciência. A pessoa precisa assumir o seu lugar. Uma das coisas que a gente fala, a ordem, o lugar, eu preciso assumir meu lugar. Se eu não quero, se eu já estou para fora, isso nas constelações a gente consegue identificar. Eu estou olhando para onde? Eu sempre digo, para onde você olha é a parte mais importante. Neste caso, a irmã estava olhando para a empresa do marido e não da empresa da família. Ela queria ir para lá. Então, todas as dinâmicas que a gente faz, os diagnósticos sistêmicos para a empresa, a gente identifica para onde as pessoas estão olhando. Ela queria ir para lá. E aí, óbvio, não é subjetivo ao ponto de que eu vou dizer um diagnóstico e vou falar, isso é assim. Não, eu pergunto, você está olhando para lá? Não, eu estou realmente. Então, e isso é muito mágico, muito lindo. Sim. Né? Porque está dentro de mim, não comento com ninguém porque eu tenho medo. Tenho medo do quê? De ser julgada. Tenho medo, né, de tudo. E aí foi uma solução de separação. Que às vezes, na familiar também, a solução às vezes é uma separação. Para que as pessoas sigam o movimento da vida, né? A empresa precisa viver. E às vezes aquele membro não quer mais estar lá. E quando você faz a constelação, ela empresarial, ela pode ser aplicada na parte de gestão de pessoas e no recrutamento, aí puxando um pouquinho para a minha área? É possível? Eu não recomendo. Tá. Eu recomendo se nós estivermos com o dono fazendo um trabalho junto com o RH. Porque não faz sentido eu mudar o teu mindset sistêmico se Perfeito. tem uma dinâmica maior do que nós. Por isso que a gente segue essa hierarquia. Tem que seguir a hierarquia. Eu não posso trabalhar com quem toma a decisão depois. Eu preciso trabalhar com quem toma a decisão antes. Então é com o fundador ou com as gerações posteriores a ele. Exatamente. Quem está ocupando o lugar dele, ou é o fundador ou é o dono da empresa, né? Ou aquele que toma a decisão final. E aí sim posso fazer o trabalho que ele quiser. Falou assim, vamos então verificar se esse funcionário é bom para a empresa. Podemos verificar. Tudo é possível na constelação. É possível verificar isso, sim, Elisa? Sim, a gente faz isso sempre. Eu trabalho com isso todos os dias, né? As pessoas vão, eu quero colocar tal projeto na empresa. Sim. É viável para a empresa? Vamos olhar se esse projeto faz sentido para a empresa na dinâmica energética da empresa, se a frequência dela faz sentido, né? Porque às vezes assim, né, eu vejo e claro, do meu lado de cá eu já participei em projetos que a sensação que eu tinha é que membros daquele projeto estavam jogando contra o projeto. Eu preferia que aquele projeto não desse certo do que eu abraçar a Elisa e falar, Elisa, vamos fazer esse projeto dar certo. Por isso que eu te perguntei, inclusive recentemente eu passei por uma situação que nem todos compraram a ideia de um projeto e nem todos estavam ali 100% para o projeto. E era muito engraçado que em algumas reuniões algumas pessoas falavam assim, gente, mas o projeto é do CNPJ, não é nosso. Isso aqui é do CNPJ, não é nosso. Mas era visível até na leitura corporal que quem tinha uma das pessoas que deveria estar abraçando esse projeto não queria. Por isso que eu te perguntei se é possível a gente ver na questão sistêmica isso. Mas aí com o dono. Aí o dono vai saber que, por exemplo, essa pessoa que não está abraçando o projeto, ela já está fora. Ela não compra mais essa empresa, né? Então, é muito útil
para as empresas uma pessoa que possa fazer diagnóstico sistêmico para qualquer tomada de decisão. Qual projeto faz sentido, quem que vai cuidar do projeto, para onde vamos, o cliente está em consonância com isso ou não, é possível medir isso? É possível, tudo é possível. De que forma que os líderes podem usar os princípios sistêmicos para monitorar o ambiente de trabalho e fazer uma boa gestão da equipe? Tendo conhecimento dos princípios sistêmicos, que são a ordem, os vínculos e o equilíbrio na troca, né? Que isso, o princípio sistêmico é uma filosofia de vida. Se a gente aplica para a nossa vida no dia a dia, a vida se transforma. Então, se eu entendo, enquanto líder, que quem vem primeiro é maior do que eu preciso respeitar essa hierarquia. Então, eu preciso entender que o dono é o dono. Que o que vem dele, ou eu reverencio ele, ou eu preciso sair, né? Então, essa é a ordem que a gente chama. Então, se ele tem essa consciência, as dinâmicas elas ficam mais claras ali, né? Outra dinâmica importante que um líder pode trazer para a empresa, os vínculos, todas as pessoas são importantes, todas as pessoas são independente importantes. De cargo, né? Independente de cargo. Então, existe uma inclusão ali dentro dessa empresa. Essa empresa é inclusiva, desde a pessoa da limpeza até o sócio que não participa, porque às vezes tem isso. Tem um sócio que vai lá a cada 40 dias querendo mandar. Quem ele é? O sócio. Quem ele pensa que ele é? O dono. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. As pessoas elas se confundem com as coisas. Que pelo fato de um sócio investidor não estar lá, ele não manda. Ou ele não tem poder, ele não tem direito. Tem direito. Né? Ele não trabalha. Né? Então a gente tem julgamento, tem essas falas, né? Tem julgamento. Quem ele pensa que é que não está aqui no dia a dia? Ele vem aqui só para encher o saco, né? Então eu já presenciei falas assim, né? Sim. Então tem essa dinâmica que, se nós entendermos o quanto isso é forte, a empresa fica redondinha, a empresa fica em equilíbrio. A outra lei, que é o equilíbrio na troca, que é o equilíbrio de dar e receber, ela é muito importante também, as pessoas saberem, né? Que quando eu te dou algo, você vai naturalmente querer me dar algo em troca. Então, a gente tem que entender como que funciona essa dinâmica na empresa. Então, quem que está cuidando da empresa? Os funcionários cuidam de quem? Dos meus clientes. Então, para quem que eu preciso dar energia? Para os meus funcionários. E aí eles se sentem em dívida e vão cuidar de quem? Dos meus clientes. Então, essa é a troca que a gente faz. O dono proporciona para os funcionários o bem-estar, os funcionários cuidam dos clientes. E os clientes devolvem para a empresa. Então, é um fluxo. Então, não adianta o dono também pensar que ele precisa só... que ele tem que pensar que aquele funcionário, ele é só... aquela pessoa que vai trazer dinheiro para ele. Não, ele precisa cuidar, ele precisa olhar, reconhecer. Ele precisa dar o devido valor para aquele funcionário, para que o funcionário também permaneça lá nessa cultura. Então, no final das contas, essas 3 leis, elas englobam... São os princípios de prosperidade. Se eu pensar nesses princípios e nesse último exemplo que você deu, ficaria inclusive muito mais meritocrático uma promoção. Dentro de uma empresa, porque se eu trabalho para você, você me vê e me reconhece, eu atendo o cliente cada vez com mais performance, né? Vamos falar aí a palavra do momento, e eu devolvo isso, significa que você também pode olhar para mim e querer me promover. Exatamente. De uma forma muito mais meritocrática. Exatamente. Como eu sou psicoterapeuta, eu trabalho com as expectativas das pessoas, né? Então, as pessoas, o que elas querem? Reconhecimento. Perfeito. Reconhecimento. Não é... Você fala assim, mas qual é a tomada de troca? Reconhecimento. A gente entende que a empresa não tem esse dever de dar o reconhecimento, mas a empresa que proporciona reconhecimento é uma empresa que prospera. Não é dever da empresa, mas se a empresa proporciona, ela prospera. Por quê? Porque as pessoas sentem aquilo... elas recebem aquilo, e é uma projeção, elas recebem aquilo como se elas estivessem recebendo de um pai, como elas estivessem recebendo da mãe, e essa dinâmica ela é muito preciosa.
né? Essa questão do reconhecimento, eu lembro que eu falava muito por um diretor a questão do reforço positivo, sabe? Sim. Eu falava, ok, eu sei que você não tem que ficar ali o tempo todo, ai, que lindo isso que você fez. Mas quando for algo bacana, não custa elogiar. E eu lembro que ele falou para mim assim, mas se elogiar estraga. Então é uma mentalidade também que a gente precisa ter isso dentro das empresas, né? O reforço positivo, o reconhecimento de algo que fez e que isso... Porque se você me reconhece, teoricamente eu vou querer te entregar muito mais. Exatamente. E tem a questão assim, o reconhecimento ele pode ser negociado, né? Então tem uma empresa que reconhece as vendas, que reconhece o trabalho bem feito, ele pode ter critério para esse reconhecimento, né? Então pessoas que seguem o roteiro ou que Sim. colocam o cartão ponto no horário, Isso. né? A empresa está olhando para isso, a empresa reconhece quem segue as regras dela. E isso nada mais é do que uma dinâmica, se a gente for olhar bem profundamente, praticamente uma dinâmica familiar. Se a gente segue as regras da família, nós somos reconhecidos pela família. Sim. Né? E aí isso é muito importante para a pessoa. E ela se mantém lá dentro. Então, as dinâmicas, elas proporcionam para a gente uma sabedoria simples, né? Mas essa sabedoria, ela é riquíssima e difícil de aplicar, eu confesso. Mas, ao mesmo tempo, realmente proporcionam resultados extraordinários. E leve, é gostoso trabalhar numa empresa sistêmica, né? Sim, onde sem as dúvida. pessoas são reconhecidas, onde existe o reconhecimento de quem se esforçou para dar aquela empresa, né? Elisa, também não sei se tem muito a ver o que eu vou te perguntar agora, mas me passou uma coisa na minha cabeça, porque eu já presenciei isso dentro de 2 empresas. Quando há falecimento dentro da empresa, um acidente de trabalho que ocasionou um falecimento de um colaborador, não era fundador, era o colaborador, mas existem uns modos operantes de tentar, não sei se a palavra certa é essa, mas abafar. Fazemos toda a parte burocrática, sem dúvida alguma, mas não se fala muito nisso, né? Então assim, vida que segue, como que isso fica na questão sistêmica dentro da empresa quando há um falecimento? Então, é muito delicado dizer como que fica, porque tudo depende de como as pessoas, os tomadores de decisão, ficaram com isso, né? Aquilo tem que estar claro para eles, aquilo tem que gerar neles uma transformação efetiva, aquilo tem que ser uma transformação para a empresa, para um novo caminho, porque toda morte gera, né, um renascimento. Sim. Se aquilo realmente gerou transformação interna dentro dos proprietários da empresa, dentro dos tomadores de decisão, isso com certeza não vai reverberar para um problema. Mas se a empresa quer, né, não quer olhar para isso, não quer compreender o porquê daquilo, ou não quer se transformar, aí aquilo vai compensar sempre, né? Aquilo vai ser, às vezes pode levar à falência. Elisa, como que a gente consegue minimizar a questão desse falecimento, dessa morte de um colaborador dentro da empresa? Porque é inevitável que isso mexa com todo mundo de alguma maneira. Como que a gente consegue minimizar os impactos disso perante principalmente os colaboradores? E quem presenciou isso? Eu acho que o impacto maior é para quem presenciou, né? Isso é muito delicado, porque realmente quando você presencia uma morte, geralmente as pessoas vão ficar impactadas, né, com medo e tudo mais. A gente tem que partir de um pressuposto que os superiores, eles precisam assumir um papel de superiores. Então seria, né, uma dica interessante o dono, o proprietário da empresa, os gestores principais. Aí a gente junta todos os tomadores de decisões, os líderes, para que se unam e consigam fazer uma informação coletiva de uma maneira que eles se responsabilizem pelo que é deles, né? Que a empresa tem alguma responsabilidade, eu me responsabilizo. E informa esses funcionários que tragédias, né, podem acontecer
mas que a empresa se responsabiliza para deixar esses funcionários principalmente seguros. Ninguém está livre de acontecer uma tragédia. Sim. Aí pode acontecer dentro da nossa casa, né? Exato. Mas as pessoas que são abaixo de nós, elas precisam estar seguras com quem é maior do que elas, né? Então, se esses funcionários se sentem seguros, eles conseguem seguir adiante de uma maneira, né, até transformados, porque isso transforma a empresa toda, né? Sim. Como eu estava falando, se gerar transformação, se gerar responsabilidade, é algo que veio para transformar aquela empresa, né? Mas o dono precisa, ele não pode ocultar aquilo, isso é uma exclusão, né? Ele não pode ocultar o quê? Ele não pode ocultar a responsabilidade dele e da empresa. Uhum. E todos precisam ser informados, porque essa informação já vai todo mundo ser informado de maneira oculta. Então, em vez de ficar no oculto, assume responsabilidade. A gente precisa assumir responsabilidade. Isso traz força para o dono, traz força para os líderes, traz força para a empresa. É forte. O que a gente sempre fala isso na constelação. O caminho que você está fraco, está enfraquecendo ou está te fortalecendo? Este lugar te dá força ou este lugar te enfraquece? Esse posicionamento te fortalece ou te enfraquece? É mais ou menos isso que a gente segue um parâmetro. Então, um posicionamento de força, um pai, uma mãe, eu preciso assumir responsabilidade, independente do que aconteceu. Uhum. Essa responsabilidade agora é minha. E eu vou seguir com esse aprendizado em prol do quê? Da vida de vocês, da segurança de vocês, da segurança dos meus clientes, da vida dos meus clientes. E nós, a partir daqui, vamos reverenciar essa pessoa que trouxe esse aprendizado e vamos seguir mais fortes, né? E cuidar, óbvio, fazer tudo o que precisa ser feito. Pegando o gancho disso, a psicologia ela traz a questão do luto não só para a morte, né? O fim de um relacionamento ela é um luto. O ser mandado embora, o desemprego, ele é um luto, né? Tem pessoas que vivem mais, outros menos. Quando eu pego uma empresa, muito tempo aí no mercado, por exemplo, que está passando por um momento de possível venda. Essa possível venda, a gente já sabe que vai causar um desconforto, uma insegurança e talvez em algumas pessoas até um sentimento de luto. Porque fez uma carreira, não sei, 35, 40 anos na empresa e tudo mais. Através da constelação empresarial, a gente consegue minimizar esses impactos e como? Porque tem empresa que traz isso de uma forma transparente e segura para os colaboradores e tem empresas que não, que fica muito na conversa de corredor, que a gente costuma falar, o rádio peão. É o rádio peão que te traz as informações. Eu vejo que isso causa uma insegurança muito maior. Sim, e por que causa insegurança maior? Porque esse assunto de vender ou não diz respeito aos funcionários. Os funcionários não têm que se preocupar com isso. Exato. O funcionário tem que se preocupar com a dinâmica dele, com o crescimento profissional dele. E o crescimento profissional dele independe da empresa onde ele está, porque a carreira é uma história que ele está criando, seja naquela empresa que vai durar 2 anos, ou seja numa empresa que é uma empresa de 50 anos. Isso independe, então o funcionário tem que cuidar da vida dele. Agora, é incoerência do dono ou inocência do dono que ele falar sobre uma possível venda vai cair bem para você que é minha funcionária. Óbvio que vai te causar um estrago, porque você confia em mim. Sim. Você confia em mim para você comprar teu pão. Existe uma quebra ali, né? Existe uma desordem. Exato. Isso é uma desordem. O dono tem que passar preocupação se ele vende ou não a empresa para o sócio dele, e se ele não tem sócio, para o terapeuta dele, para mim que sou consteladora, para alguém que vai ajudar ele a tomar uma decisão, para o advogado dele, mas para ninguém abaixo dele. Por favor, não faça isso, porque é uma desordem. Você tá querendo ajuda de quem? Da pessoa que você ajuda? Não faça isso. Se eu fosse fazer uma analogia, seria eu pedir ajuda para minha filha. Exatamente, é uma desordem. Aí vai causar nela o quê? Toda uma preocupação desnecessária, vai tirar dela o foco dela estudar, dela trabalhar, dela ser feliz, dela se divertir, sendo que ela tem que se preocupar agora com a mãe que está insegura, né? Isso acontece, isso é o que mais acontece. Não, e isso acontece, já presenciei aí nesses anos de carreira, e é muito difícil, porque assim, teoricamente as pessoas acham que o RH sabe tudo. E você não sabe o que está acontecendo. E você tem que ter respostas para algo que você não tem a resposta. Então, é a desordem.
Que é uma o que você desordem, falou. começa em cima, né? Desnecessário, não precisa, não se deve, né? A gente tem que passar, o dono, os gestores, tem que passar a informação que agrega, que fortalece, que dá impulso para frente, impulso para seguir, impulso para vender, impulso para gerar negócios, impulso para que as pessoas sejam felizes, impulsionar a carreira dessas pessoas. Isso vai gerar felicidade sistêmica. Não posso pensar só na minha, né? Tem que pensar no meu bem-estar. Eu estou preocupado se eu vendo ou não empresa. Estou preocupado com o quê? Vou contar para você. Com o meu bem-estar. O que você faz com essa informação? Nada. Não me interessa. Imagine, né? Falando, daí você vai ficar gordo desse tamanho, falando, meu Deus, como é que eu vou pagar meu financiamento? Eu comprei um carro financiado de 60 meses. Exatamente. Lisa, mas tem uma coisa que eu tô aqui reverberando internamente. Você falou que quando funda uma empresa, um negócio, da onde começa, você me questionou se é a ideia ou se é o dinheiro que é mais importante. E eu falei a ideia de cara, porque inclusive o momento de nós estarmos aqui hoje não é ideia minha. Se dependesse de mim, eu estaria dentro do escritório, nos meus modus operantes, fazendo aquilo que eu sei fazer, sendo funcionária de alguém. E isso partiu muito do Fábio há meses atrás. Ele vem colocando essa semente, vem falando, e eu brinco que eu só estou pegando na mão dele e indo. Para onde, assim, eu espero que ele saiba exatamente. Então a ideia dele, mas o dinheiro é parte do meu trabalho, né? Então, de repente, para a gente montar esse espaço, o que está nos bastidores, eles que estão aqui com a gente, entre outras coisas, ele parte de mim. Mas isso me causou um conflito interno, talvez até por uma questão de criação, de sociedade. Como que eu vou falar que eu sou mais importante que o meu marido no negócio? Você pode me explicar um pouco até para amenizar esse desconforto? Posso, então vou te explicar. Então vou pegar o teu exemplo, né? Você tem um recurso, o teu dinheiro que vem da sua carreira, que começou lá atrás, sei lá, 20 anos atrás. 20 anos atrás, exatamente. 20 anos atrás. Então você caminhou 20 anos para estar aqui hoje, né? Quando nós estamos dentro de uma história, dentro, a gente é natural. Nós temos visão micro e visão macro, né? Visão micro, eu estou olhando o tempo todo para minha carreira, para mim, estou seguindo ali meu dia a dia. Visão macro é quem está de fora. Então o Fábio é mais fácil ele ter ideia que você, mas o recurso é teu. Então, quem é a pessoa mais importante, que era isso que a gente está falando? É a pessoa que segue a carreira, que vem trazendo toda uma história. Ele não ia ter uma ideia para Duda fazer um podcast, né? Que a Duda tem 18 anos. Ele tem uma ideia porque ele observa você e fala assim, é um talento que não está sendo aproveitado completamente. Ele está no lugar do seu marido. Eu poderia ter, eu te dou ideia. Eu acabei de te dar uma ideia agora há pouco, né? Mas uma ideia muito lucrativa, por sinal. Mas isso não cabe a mim nenhuma meritocracia, porque eu estou olhando você de fora. Quando a gente olha de fora, a gente consegue dar palpites. Isso é um palpite, é uma ideia. Mas cabe a você seguir os passos. E quando você fala, eu vou ver para onde ele vai me levar, é porque você confia, porque ele é seu marido. Mas quem vai seguir o passo vai ser você. E você precisa ter essa autorresponsabilidade de dizer, eu estou indo na ideia dele, mas quem está investindo sou eu. E isso também é necessário você se apossar, né? Não, eu vou... O Fábio está me dando uma dica para seguir por aqui agora. Você tem que se perguntar se você quer ir ou não. Sim. Entende? Não pode dar para ele essa responsabilidade. Que às vezes você dá a responsabilidade para ele porque você tem medo de assumir a tua. É uma merda você conversar com a sua terapeuta, porque daí ela te acompanha há 9 anos, ela sabe o que está acontecendo e dá um soco aqui, ó, não dê a responsabilidade para ele. E ele tá ali ouvindo tudo. Porque daí é fácil falar, não, a ideia foi do Fábio, daí dá tudo errado. Viu, Fábio? Não, Fábio não... Tá, Fábio, já vou te dizer que a responsabilidade é da Dani. Entende? Então, assim,
A responsabilidade é você que faz o seu dinheiro. Então, vamos supor, você está ali o tempo todo, trabalhando 20 anos, tem o seu recurso, a poupança. Você pode investir em qualquer coisa. Sim. Em qualquer coisa. Você pode agora fazer alguma coisa. A responsabilidade com a tua história é tua responsabilidade. Então, cabe a você direcionar o teu futuro, cabe a você fazer isso. Então, se você, por exemplo, resolve pegar o seu recurso e dar para a Duda, é muito pesado para a Duda que tem 18 anos agora. Talvez o que ela vai fazer com isso? Porque você é insegura. Ela vai jogar o teu dinheiro no buraco. Mas por quê? Porque você é insegura, não acredita em você. Entende? Então, essa história do dinheiro, de quem deu o dinheiro na empresa, às vezes a mãe dá o dinheiro. Né? Qual é a dinâmica dessa mãe que está por trás que deu o dinheiro? Com esse filho, que é o dono agora. Esse filho, é muito conflito às vezes. Às vezes a mãe dá o dinheiro porque não consegue dar afeto. E aquele filho não consegue tomar aquele dinheiro porque o que ele queria era afeto. Você entendeu? Isso pode impactar na prosperidade da empresa. Óbvio, porque ele não abençoou o dinheiro que veio. Então, às vezes existe o idealista. O idealista toma o dinheiro da mãe, não reconhece esse dinheiro no coração dele. Eu estou falando de algum sentimento muito profundo, que é inconsciente, que a gente precisa entender se aquilo é reverenciado dentro dele. E ele faz mau uso, os herdeiros estão por aí fazendo mau uso. Por quê? Porque eles não têm uma boa relação com essa mãe. Existe eu não consigo tomar da minha mãe, porque eu queria dela reconhecimento, eu queria dela afeto, eu queria dela presença, ela só pode me dar dinheiro. Isso é um conflito universal dos herdeiros. E eles não conseguem seguir, por quê? Porque eles têm um conflito, têm um problema de relacionamento com esse pai, com essa mãe, que precisa ser resolvido. E por isso que constelação empresarial tá assim, ó, casada com constelação familiar. A empresa serve a um membro da família sempre. O dinheiro vem de algum lugar. Sim. Da sua carreira. Quem que iniciou a tua carreira? Quem que te deu força? Quem que pagou? Né? Você, ótimo. Tinha alguém na tua família, por exemplo, que trabalhava com orientação de pessoas, com RH, com alguma coisa nesse sentido? Não lembro. Você escolheu? Pode ser que você esteja homenageando inconsciente ou o pai ou a mãe. Acredito que o pai. Pode ser. O meu pai era autoridade. Era. E você gosta desse lugar da autoridade? Gosto. Então a partir de você olha, eu homenageio quem? Meu pai e minha mãe. Não vou ser autoridade como o meu. Você já falou isso várias vezes. Eu quero ser como o meu pai. Então você internamente está homenageando ele. É lindo isso. É lindo. Mas a gente tem que seguir essa sabedoria de uma maneira. Essa sabedoria, ela está no coração, gente. Se falar de constelação é acessar coração, acessar o que está dentro de você, é o teu sagrado, é o teu profundo. Por isso que não pode ser não é especulação, você entende? Sim. Não é um processo especulativo. Quando eu falo que é diagnóstico, é um diagnóstico profundo do que acontece realmente dentro das dinâmicas ocultas, que tem a ver com essas fidelidades que nós temos, que a gente não tem nem ideia. Você tinha ideia que você estava homenageando teu pai? Não, então, até porque eu tinha tanto conflito com ele que... Mas é muito engraçado, porque a minha irmã, ela fala bem assim, sabe por que você e o pai batiam de frente? Porque você é o pai dos espíritos carrada. É o mesmo jeitão. E a gente decide isso lá, quando a gente tem 7 anos, até os 7 anos eu decido qual é o modelo que eu vou seguir. Não, esse eu não quero esse. Aí você segue essa rota. Quando você vai escolher a tua profissão, você nem imagina que você está fazendo isso de maneira decidida lá atrás, por um ser pequenininho. Mas faz total sentido, porque eu iniciei na área comercial e meu pai era comercial. Eu iniciei na área comercial, depois eu fui indo para a área de gestão de pessoas. Mas depois desses socos que eu levei, que eu tô aqui pensando, falando assim, bom, depois isso não é uma sessão, eu já vou marcar minha sessão. Ai, mas causou algumas reflexões e você sabe, né, que você mexeu bastante aqui. Então vamos voltar aqui. Elisa, a gente tá falando desde o início, você tá falando desde o início muito sobre a questão do papel do fundador, né? Que tudo inicia-se ali ou do dono da empresa, enfim, das próximas gerações.
Mas eu sou uma pessoa que tem um cargo de alta gestão, tem um cargo de liderança, estou na tomada de decisão, então eu sou da área de RH, então eu posso demitir, eu posso contratar, eu posso promover, eu tenho essa autonomia. Posso fazer constelação com a minha equipe sem que o dono saiba? Não. Por quê? Porque quando a gente faz constelação, a gente trabalha as dinâmicas ocultas da empresa em si. Você não tem esse direito de mexer onde não te diz respeito. Você é apenas uma colaboradora. Independente, né? Do cargo. Independente do cargo. Você serve a quem? Ao dono. Né? Então, você não tem esse direito de saber. E se um constelador fazer isso, né? Enfim, ou ele é imaturo ou ele está mentindo para você. Não acessa. Quando a gente fala acessa, a gente está falando do sentimento oculto que está lá no coração, a gente acessa a criança da pessoa, a gente acessa o motivo pelo qual a existência da empresa tem vida, né? Então, você não tem esse acesso, você não sabe nada da vida do dono. Sim. Nem que você seja terapeuta dele, não existe achismo. Quando eu comecei a estudar a constelação, o professor falava, eu tinha aula em alemão, né? O professor era alemão e a tradução em português de alemão é bem complexa. E ele falava assim, tudo isso é especulação, mas ele falava, tudo isso é abertura de gaveta, tudo isso é gaveta, isso aqui é especulação, vocês não sabem de nada. Para onde esse dono está olhando? Ele está olhando para o pai que já se foi, não tem nada a ver. Então, às vezes uma empresa, por exemplo, para de vender, para de crescer profissionalmente, porque esse dono está com um problema no relacionamento de casal dele, está se separando da esposa dele, isso não diz respeito a ninguém. Ninguém tem nada a ver com isso, mas isso impacta no campo oculto da empresa, né? no campo inconsciente, no campo sistêmico, no inconsciente, no campo mórfico da empresa. As pessoas sentem e vai a Dani lá fazer uma constelação para resolver. Não vai adiantar nada, você entende? Não vai adiantar nada, porque quem tem que resolver o problema de casal é o dono. E acontece muito isso, gente, muito. Um casal está para se separar e a empresa começa a parar de prosperar. Aí o que eu tenho que resolver? O problema do casal e entender quem que vai seguir o legado, porque um deles tem que seguir o legado. E o legado, geralmente, às vezes está com um só. Eu fiz uma constelação esses dias atrás. Você estava junto lá, você viu? Sim. O legado estava com a mulher, não estava com o homem. Entende? Era da família dela o legado. Era a família vinha da mãe dela. Foi a coisa mais linda a constelação. Foi linda a constelação. A gente reverencia. É dela, é ela que segue o fluxo. Então, naturalmente aquilo vai acontecer. Então eu preciso soltar primeiro aquilo. Então não tem nada a ver o outro de baixo fazer, não faz sentido. Perfeito. Lisa, sabe quando eu tenho escutado muito a questão de ambiência, né? A ambiência, veja onde você está, né? E tem aquele ditado, como que você é a média das 5 pessoas com quem você convive, entre outras coisas. Mas já aconteceu de entrar em empresa, eu já vivenciei, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, gente, eu sou assim. Quando eu estaciono o carro no estacionamento da empresa, parece que um espírito malévolo entra dentro de mim e eu mudo a minha essência. Uhum. Eu sou uma pessoa sorridente, eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa alegre, eu me torno carrancuda, eu dou um bom dia forçado, eu tô pegando no pé do time, coisa que faz mal, porque eu chego em casa e me sinto mal por estar fazendo isso. E aí? Da onde vem? Da onde vem isso? A dinâmica oculta da empresa, ela é oculta, né? Então, não adianta a gente querer saber tudo. Você vai sentir. Então, você sente como você tem que se comportar naquele lugar. Porque se você se comportar naquele lugar, você pertence a ele. Então, o pertencimento é uma lei é uma lei sistêmica que a gente chama, né? Mas é uma lei universal, todos querem pertencer. Se você é uma pessoa que chega feliz demais dentro de uma empresa carrancuda, como é que você vai ser vista? O sistema me empurra. Então o sistema te expurga, você simplesmente não vai poder fazer parte. Entende?
Então, independe de você, óbvio, a gente pode mudar uma cultura da empresa, se eu sou um gestor, posso, mas eu primeiro preciso entender o que está acontecendo, às vezes até vivencio um pouco daquilo, com calma eu faço uma mudança cultural, com calma eu consigo gerar mudança naquilo. Existem pessoas que não são tão afetadas, mas porque elas são conscientes, mas na inconsciência todos são afetados, não tem aí, é mais forte do que você. Agora, se eu chego na empresa, por exemplo, que sou consteladora, que trabalho com meditação, que tenho um pouco mais de consciência dessas dinâmicas, eu vou falar, não, isso não é meu. Sabe aquela história, o que eu estou sentindo é meu ou não? Não, eu tenho que pensar nisso o tempo todo, porque eu estou fazendo constelação, sentindo a energia do outro o tempo todo. Então, às vezes, você não está com a tua energia, você está com a energia oculta da empresa, ou às vezes até da pessoa que veio antes de você. Então, na inconsciência, todos nós tomamos a energia daquilo, do campo, e seguimos um padrão. Porque o padrão que vem de lá, que não é meu, entende? Então, a gente tem que pensar muito quando vai entrar numa empresa. Se aquela empresa faz sentido realmente, se os valores da empresa estão em consonância com os meus, se a visão da empresa compartilha com a minha, se a minha missão está alinhada à missão, porque senão você vai seguir uma dinâmica e você vai ser infeliz e você não vai ter bons resultados, e aí você vai achar que o problema está com você, e está também, porque você não soube escolher direito. Né? Então a gente tem que ter responsabilidade, até na hora de aceitar o emprego, não pode ser só pelo dinheiro, tem que ser... É um casamento, você está entrando num ambiente familiar ali. Quando eu dou curso eu falo muito sobre isso, né? Que hoje em dia, de anos para cá, e ainda bem que mudou, é uma via de mão dupla, né? Quando eu vou escolher o candidato, eu vou escolher ele, eu vou tentar todas as técnicas que eu conheço para tentar mensurar se ele está alinhado com a cultura da empresa, com os comportamentos esperados da empresa, com os valores que a gente está buscando. Mas ele do outro lado tem que fazer a mesma coisa. É óbvio, você tem que estudar, a gente tem que preservar a nossa vida, o nosso tempo, e entender, faz sentido, óbvio que tem pessoas que precisam trabalhar por dinheiro, mas ela precisa ter o autoconhecimento dela, de começar a escolher qual faz sentido o caminho dela seguir e qual faz sentido onde ela vai se fazer junção, né? Uma junção. Se ela puder escolher, maravilhoso. Se ela não puder escolher, se prepare para escolher depois. Não precisa ser tudo de uma vez. Não, agora eu vou escolher só o que faz sentido. Calma. Calma, né? Se prepare para isso, mas tenha a consciência de que esse caminho é o caminho que vai te levar ao crescimento próspero. É você respeitando você, os seus valores, aquilo que você acredita, e seguindo esse fluxo. Senão você não vai parar em lugar nenhum e vai achar que o problema ou o problema está nas empresas, ou você não serve para nada. Não tem nada a ver com isso. Lisa, a gente está caminhando para o final do nosso podcast. Quero saber, você sabe o quanto eu iniciei com esse frio na barriga e o quanto foi gostoso, que ao pouquinho ele foi passando, mas se tem alguma coisa muito importante que você veja, puxa, a Dani poderia ter me perguntado isso, eu queria deixar esse recado e que talvez eu não tenha te questionado. Eu acho que a gente teve uma boa dissertação aqui de perguntas, mas eu só queria deixar o recado realmente dessa auto-observação, né, das pessoas, do quanto o sistema familiar influencia na nossa vida, influencia na empresa, a mãe e o pai, né, o dinheiro que veio para eu abrir. Essa consciência, ela é algo muito sutil e muito importante a ser vista, porque essa é a verdade, né? Na verdade, a verdade está no começo de tudo. Então, olhem para isso que o caminho vai ficar mais fácil. Como que as empresas procuram a Elisa Peruso? Pode procurar nas redes sociais, né? No meu Instagram, elisa.peruso. Lá tem todos os meus contatos e com certeza a gente vai conseguir se falar. Antes de eu me despedir da Elisa, vou pedir para que vocês
deem um like aqui, se inscrevam no canal. Esse é o podcast 01, mas se Deus quiser, nós teremos vários e vários outros, e eu tenho certeza que serão conversas extremamente agradáveis, como foi a de hoje. Elisa, de todo o coração, eu quero te agradecer. Eu tava assim, você sabe porque eu fui te falando durante a semana, né? Tô ansiosa. E ela não me respondia. E aquilo me deixava mais ansiosa. Eu pensava, será que ela também tá? Ou será que ela tá falando assim, já conheço essa louca, eu vou deixar ela dar uma acalmada lá? Não, ela tá sem tempo para responder. E foi deliciosa a nossa conversa, ela fluiu, o frio na barriga foi passando. Você sabe o quanto eu te admiro, eu falo para as pessoas, e agora eu vou usar esse espaço para vocês saberem. Eu sempre falo que a Elisa resgatou meu casamento, e ela fala, não, foi você. Eu falo, mas você tem assim uma participação extremamente importante na nossa vida, tanto minha, quanto do Fábio, quanto da Duda. Você pegou a Duda na mão aos 12 anos de idade, de lá para cá. A gente tem um carinho, um amor gigantesco por você. Tinha que ser você hoje. Fofa. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. E de novo, vocês que fizeram tudo aqui. Né? Eu só ajudo a olhar. Sou igual o Fábio, fico olhando ali de fora, palpitando um pouquinho. Obrigada, gente. Até a próxima. Até.